Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de anatomia e nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos ossos do crânio, agora conversando sobre o viscerocrânio. Vimos anteriormente que o neurocrânio é formado por 8 ossos e agora o viscerocrânio são formados por 14 ossos, ditos irregulares. Nós vimos lá na classificação de ossos. Os ossos que são irregulares, eles não têm a predominância da largura, da altura, do comprimento. Eles realmente têm uma maneira que não segue aí uma regra. Bom, nessa imagem nós temos que o viscerocrânio é essa parte mais inferior que vai abrigar os nossos olhos, a parte responsável pelo nosso olfato, pela respiração, vai ter ali a nossa língua, vai ter essas estruturas mais da face, ok? E aí, nós temos apenas 2 ossos ímpares na face e nós vamos ter 6 ossos que são pares, que são bilaterais. Então, os ossos que estão na linha mediana, lembra da linha mediana? Vai ser a mandíbula e o vômer. E os ossos que são pares são as maxilas, as conchas nasais inferiores, os zigomáticos, os palatinos, os ossos nasais e os ossos lacrimais, e nós vamos ver cada um deles agora. Então, os 2 ossos ímpares eu deixei tudo aqui no mesmo slide. A gente só tem mandíbula e vômer. A mandíbula, ela está localizada na parte inferior da face, como eu já até mencionei anteriormente. Ela é o único osso móvel do crânio, Proporcionalmente, ela é o osso mais forte do corpo. Proporcionalmente, em relação ao seu tamanho, a mandíbula é o osso mais forte do corpo. Sua principal função ali é auxiliar a mastigação e a fala. Não se articula com ossos adjacentes através de suturas e vai formar uma articulação super importante. Tá aqui a abreviatura dessa articulação, que inclusive a gente falou lá na primeira aula de anatomia, que é a articulação temporomandibular. É uma articulação sinovial, é uma articulação com movimento, tá? Que tem ali cartilagem envolvendo as extremidades ósseas, que é uma articulação móvel. Então, a mandíbula tá aí, né? Super importante para a fala, super importante na alimentação e proporcionalmente o osso mais forte que nós temos no corpo, que forma junto com o osso temporal, tá? Então, aqui a gente tem o osso temporal, tá aqui ele, aqui bonitinho, e na união da mandíbula com o osso temporal, nós temos a articulação temporomandibular. O vômer, também é um osso singular, ele é ímpar, único, que vai cursar verticalmente do interior da cavidade nasal, separando o lado direito e o lado esquerdo do nosso nariz. Então, ele é bem ali no plano sagital e forma o aspecto posterior e inferior do nosso septo nasal. Então, tá aqui o vômer localizado aí num corte sagital, é possível ver mais nesse corte sagital. A gente percebe que num corte anterior, a gente só vai ver uma listinha assim, né, do vômer. A visão melhor é uma visão lateral, num corte sagital. Vamos agora para os ossos que são pares. Nós temos 2 ossos nasais. Então, o osso nasal ele é formado por 2 pequenos ossos que estão juntos e isso forma ali o osso do nariz, tá? A gente precisa observar que o osso do nariz, ele é pequenininho. A maior parte do que a gente fala que é nariz, ali é cartilagem, tá? Então, se você imaginar, o nariz da pessoa vem até aqui, tá? Então, isso aqui é cartilagem. E só esse verdezinho aí que é osso. Ele é um osso pequeno, retangular, achatado. E sua porção inferior se conecta justamente com a cartilagem nasal. E é ela, a cartilagem nasal, que vai formar aí a maior parte do nosso nariz, ok? Então, aqui a gente tem a visão também do osso, dos 2 ossos nasais. Concha nasal inferior. Bom, nós temos conchas nasais superior,
pra gente ter uma inferior, senão seria só concha nasal, tá? Então, na anatomia, sim, se tá dizendo que alguma coisa é inferior, é porque alguma coisa já recebeu o nome de superior. Então, as conchas nasais, elas vão compor a parte lateral das fossas nasais, diferentemente da concha nasal superior e média, que faz parte do osso etimoide. Então, lembra lá do osso etimoide, né? O osso etimoide é aquele ossozinho que tem um formato cúbico, que ele é cuboide, ele é leve, ele é todo cheio de perfurações, cheio de ar, né? E ele em si tem as conchas nasais superiores e concha nasal média, tá? Isso vem do etimoide. Aqui a gente está vendo essas estruturas ósseas recobertas, né, de mucosa, tá? Mas isso aqui são partes ósseas que estão recobertas de mucosa. Então, a gente tem a concha nasal superior, concha nasal média. Isso pertence ao osso etimoide. Aí, a concha nasal inferior é um osso à parte, ok? Concha nasal inferior tem formato laminar, é curva alongada e é semelhante justamente a uma concha ou uma espiral. Aí, de novo, a questão da anatomia que possui nomes que são, né, fáceis de lembrar, que são associativos. E ele é revestido de mucosa que contribui para o aquecimento, para a umidificação e para a filtragem do ar quando nós inspiramos pelo nariz. Se você expirar pela boca, né, você não vai ter aí esse aquecimento, umidificação e filtragem favorecida por essa estrutura. O osso zigomático, então, ele é um osso proeminente, né, aqui na face. Ele aí é essa região das bochechas, essas proeminências da bochecha, e contribui para a parede lateral e o assoalho da órbita ocular. Então, a órbita ocular é composta ali pelo frontal, não é? Também tem um pouco da maxila, mas na parte lateral e parte inferior a gente tem aí a participação do zigomático para abrigar os nossos olhos. Junto com o osso temporal forma o arco zigomático. Importantíssimo para quê? Para a inserção de músculos na mastigação, obviamente também vai ajudar na fala. Tem um músculo super importante que sai daqui do zigomático e vai aqui para a mandíbula, ok? E aí a gente vai ter esse osso chamado de masseter, muito importante para mastigação. Então tá aqui o zigomático. Os palatinos, eles contribuem para a formação do palato duro. Palato duro, que é nada mais nada menos do que o dito céu da boca. É o céu da boca. Ele forma o palato duro, que é o teto ou o céu da boca, do assoalho da cavidade nasal e o assoalho da órbita. Ele também participa aí um pouco do assoalho da órbita. Separa as cavidades nasal da cavidade oral, então separa aí o que é nariz, o que é boca. E tem tanto função na alimentação, como participa também na questão da fala, tanto na alimentação quanto na fala. E aí a gente conhece, já deve ter visto pessoas que têm a famosa fenda palatina. São pessoas que são incapazes de pronunciar certos tipos de sons. O som, alguns sons pronunciados saem de maneira diferente, ou elas pronunciam ali com uma vibração nasal distinta do normal, que torna a sua dicção ali um pouco confusa, pouco clara, ok? Então, é justamente quando esse osso palatino não consegue aí se fundir, existe uma fenda aí nesse osso, ok? Os ossos lacrimais, né, são bem pequenininhos, tá? Bem pequenininhos mesmo, estão ali próximos da maxila, né? São ossos pequenos, finos, localizados na parte anterior e medial. Então, na parte anterior e medial, anterior para frente, medial mais para a linha mediana da órbita. E o osso lacrimal é um dos menores ossos do crânio. Ajuda a formar o canal nasolacrimal, abrigando o saco lacrimal, onde as lágrimas se acumulam antes de serem drenadas para o nariz, né, ou pelos olhos. Então, a função desse osso é proteger e alojar o saco lacrimal, facilitando a drenagem das lágrimas
para o nariz através do ducto nasolacrimal. Então, o osso bem pequenininho, tá? Localizado aqui. O osso lacrimal, tá bem aqui também, né? Nessa imagem, lembra, a gente tem que conseguir, facilita as imagenzinhas coloridas, mas a gente tem que conseguir ali identificar os ossos, ainda que não seja numa peça colorida. Lembra que eu falei aqui do nasal, né? Aqui tem o osso nasal. Olha só. Todo o restante é cartilagem, tá? O nariz do indivíduo, todo o restante é cartilagem. Aqui a gente vê bem bonitinha a articulação temporo-mandibular, a ATM, que é a articulação da nossa mandíbula com o osso temporal, ok? Enfim, a maxila, ela participa na formação da face, da cavidade oral e das órbitas, tá? Então, a órbita, né, tem um frontal, tem o osso zigomático, mas também tem na sua porção aqui medial, também tem a participação da maxila. Une-se a outra maxila na linha média, ok? Então, aqui na linha média, ocorre a união dos dois ossos maxila, a sutura intermaxilar, formando a parte anterior do palato duro e sustentando os dentes superiores, ok? Infecções no seio maxilar são comuns, então é um osso que também possui seios paranasais. E aí a gente tem a famosa sinusite maxilar. E, na verdade, são dois ossos que se unem na linha mediana através dessa sutura que eu já falei. Então, embora pareça um osso só, de novo, são dois ossos, ok? E aí aqui nós temos um pouco separados aí, a gente tem, né, o crânio, o neurocrânio e o viscerocrânio pra gente aí separar essas estruturas, ok? Então, a gente vai ter o osso frontal, o osso parietal, aqui tem outro parietal também, aqui no fundo a gente tem quem? O occipital, esse osso da base, aqui a gente tem um temporal de um lado, tem um temporal do outro, aqui a gente tem quem? O zigomático, né? Ele tá bem destacado aqui, o zigomático. Aqui a gente tem a mandíbula. Aqui a gente tem a maxila. Aqui a gente tem o osso nasal. Esse bonitão aqui de asa aberta é o esfenoide. Aqui na frente a gente vai ter o etimoide, que é aquele cúbico, né? Leve, que dá leveza aí pro crânio. Lembrando que aí a função dos seios, né? São cavidades preenchidas de ar, justamente para dar uma maior leveza para o crânio, para dar uma maior sustentação aí do nosso encéfalo. Que tem lembra que o etimoide tem a concha nasal superior, concha nasal inferior, ok? Aqui a gente vai ter a representação do Vollmer, tá? Acho que é só isso que dá para ver por aqui, tá bom? Então, aqui é um dado importante que quando o bebê nasce com os ossos separados mesmo, tá? Eles não têm aí, de fato, suturas ainda. Tem o que a gente chama de fontículo, fontanelas, que são esses espaços entre os ossos, com o intuito de facilitar o parto. Então, existe aí o que se chama de encalvagamento, um osso meio que cavalga, acho que esse é o nome. Ou seja, sobe em cima do outro, né? Se articula ali, se espreme para esse ser humaninho conseguir passar pelo canal vaginal, tá? Então, o bebê nasce aí com essas fontanelas. A gente até escuta no interior o pessoal falar que o menino tá com a fontanela aberta, né? Então, é justamente esse espaço que existe entre os ossinhos, que à medida que o bebê vai crescendo, vão tanto se fundindo, tá? Então, se você observar aqui, ó, o osso frontal, ele não é inteirinho quando o bebê nasce, vai se fundindo osso ou vai se criando as suturas, ok? No desenvolvimento fetal e na infância, os ossos do crânio são separados por um tecido que é fibroso, não é por tecido ósseo, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, esse tecido fibroso vai sendo substituído pelo tecido ósseo. Há grandes áreas de tecido conjuntivo membranáceo, chamados de
fontículo ou fontanela. E ela é justamente importante para o parto normal, para que o bebê consiga ali sair sem grande dificuldade, visto que o crânio é a maior parte do corpo de um recém-nascido. Tudo bem? A gente finaliza aqui a aula sobre ossos do crânio, na parte víscero-crânio, e vamos para mais uma.